célula vegetal é um componente básico de todos os seres vivos que fazem parte do reino vegetal. Assim como a célula dos animais, a célula dos vegetais é eucariótica. Esse modelo didático, feito com papelão TNT e massinha de modelar, eu vou representar a célula vegetal. E nela tem o núcleo, o nucleolo, o retículo endoplasmático, liso e rugoso, os ribossomos, o complexo de Golgi, a mitocôndria, o vacúolo e os cloroplastos. Agora eu vou falar um pouco sobre o vacúolo. Essa organela é envolvida por uma membrana unitária chamada de tonoplasto e preenchida por um líquido denominado de suco celular, o qual é constituído por água, açúcares, pigmentos, proteínas, oxalato de cálcio e entre outras substâncias. O vacúolo pode ser formado a partir do retículo endoplasmático, que seria aqui. Mas, contudo, a grande maioria provém do complexo de Golgi. Entre suas funções metabólicas é possível mencionar armazenamento de substâncias e realização do processo lisossômico, ou seja, digestão celular. O retículo endoplasmático existem dois, o liso e o rugoso. O liso é composto por uma membrana lipoproteica. Essa organela promove a facilitação de reações enzimáticas, além do transporte e armazenamento de substâncias. Já o rugoso desempenha funções semelhantes ao retículo liso, porém é composto por ribossomos. E os ribossomos atuam na produção de proteínas e na regeneração da célula. Os cloroplastos são pigmentados e possuem carotenoides e clorofila. Ambos atuam na fotossíntese. Eles realizam um movimento citoplasmático em busca da melhor posição para a captura de luz. O complexo de Golgi, ou também chamado de aparato de Golgi, é uma organela que tem como principal função auxiliar no processo de excreção celular e na formação de lisossomos. Já as mitocôndrias liberam a energia necessária para o trabalho celular, atuando principalmente na respiração da célula vegetal. Essa organela também possui material genético. Já as mitocôndrias liberam a energia necessária para o trabalho celular, atuando principalmente na respiração da célula vegetal. Essa organela também possui material genético. E o núcleo, com o seu nucleolo, é o centro do comando da célula. Isso porque ele tem duas funções básicas: regular as reações químicas que ocorrem no interior da célula e armazenar todas as informações genéticas sobre a planta. A célula vegetal é um componente básico de todos os seres vivos que fazem parte do reino vegetal. Assim como a célula dos animais, a célula dos vegetais é eucariótica. Esse modelo didático, feito com papelão TNT e massinha de modelar, eu vou representar a célula vegetal. E nela tem o núcleo, o nucleolo, o retículo endoplasmático, liso e rugoso, os ribossomos, o complexo de Golgi, a mitocôndria, o vacúolo e os cloroplastos. Agora eu vou falar um pouco sobre o vacúolo. Essa organela é envolvida por uma membrana unitária chamada de tonoplasto e preenchida por um líquido denominado de suco celular, o qual é constituído por água, açúcares, pigmentos, proteínas, oxalato de cálcio e entre outras substâncias. O vacúolo pode ser formado a partir do retículo endoplasmático, que seria aqui. Mas, contudo, a grande maioria provém do complexo de Golgi. Entre suas funções metabólicas é possível mencionar armazenamento de substâncias e realização do processo lisossômico, ou seja, digestão celular. O retículo endoplasmático existem dois, o liso e o rugoso. O liso é composto por uma membrana lipoproteica. Essa organela promove a facilitação de reações enzimáticas, além do transporte e armazenamento de substâncias. Já o rugoso desempenha funções semelhantes ao retículo liso, porém é composto por ribossomos. E os ribossomos atuam na produção de proteínas e na regeneração da célula.
Os cloroplastos são pigmentados e possuem carotenoides e clorofila. Ambos atuam na fotossíntese. Eles realizam um movimento citoplasmático em busca da melhor posição para a captura de luz. O complexo de Golgi, ou também chamado de aparato de Golgi, é uma organela que tem como principal função auxiliar no processo de excreção celular e na formação de lisossomos. Já as mitocôndrias liberam a energia necessária para o trabalho celular, atuando principalmente na respiração da célula vegetal. Essa organela também possui material genético. Já as mitocôndrias liberam a energia necessária para o trabalho celular, atuando principalmente na respiração da célula vegetal. Essa organela também possui material genético. E o núcleo, com o seu nucleolo, é o centro do comando da célula. Isso porque ele tem duas funções básicas: regular as reações químicas que ocorrem no interior da célula e armazenar todas as informações genéticas sobre a planta. A parede celular, parede celulósica ou membrana esquelética celulósica é uma camada exterior à membrana plasmática. Ela é um tipo de envoltório espesso formado por celulose e outras substâncias derivadas de proteína e lipídios. Ela possui várias funções, entre elas, conferir forma à célula vegetal, realizar a absorção, transporte de excreção de substâncias, controlar o fluxo excessivo de água e filtrar a troca de substâncias entre células. Em relação a toda a sua estrutura, a parede celular possui microfibras que constituem a parede primária, uma camada resistente, flexível e com um teor de água de 70%. Em algumas células são adicionadas camadas extras na parede primária, respectivamente S1, S2 e S3, que dão origem à parede secundária. Esta, por sua vez, é a mais espessa que a primária, e o teor de água também é menor, aproximadamente 20%. Além da parede primária e secundária, existe a lamela média, uma camada fina que permite a união entre as paredes primárias de células próximas. Ou estrutura muito importante são os plasmodestos, que garantem a comunicação entre as células. Como nesse modelo didático eu fiz bem o básico, eu vou falar sobre os cromoplastos que não estão presentes e os leucoplastos. Os cromoplastos também possuem pigmentos, geralmente com coloração amarelada, alaranjada ou avermelhada. Eles conferem cor, por exemplo, às pétalas das flores e aos frutos. Os leucoplastos não possuem coloração e são incolores. Sua função é essencialmente armazenar substâncias como proteínas, amidos e lipídios, podendo ser nomeados de eleoplastos, proteoplastos, amiloplastos, etc.